Fala pessoal, tudo bem protegido por aí? Você que é da área de segurança e saúde do trabalho, você que está entrando na área e que tem uma vontade imensa de conseguir transmitir um recado, transmitir uma mensagem, transmitir conhecimento da nossa área para as pessoas, para os seus colegas de trabalho, mas que tem notado que muitas vezes o recado não tem sido dado como você gostaria. Você percebe que muitas vezes o público não consegue compreender direito aquilo que você passou. Ou ainda, se você é um profissional que já está na área, que já atua, mas que está sempre buscando aprimorar suas técnicas de apresentação, pois bem, esse vídeo é justamente para você. Eu tenho certeza que isso vai agregar e vai te ajudar a ser um profissional ainda melhor. Então, bora pro vídeo, fica até o final e já aproveita deixar o seu like, deixar o seu comentário, fazer a sua inscrição, compartilhar esse vídeo e tornar a área de segurança e saúde do trabalho cada vez mais relevante para que ela possa assumir o patamar que ela merece, o patamar que ela precisa. Bora pro vídeo protegido então. Bom, o que nós temos que ser realistas? O ser humano, ele tem uma tendência natural de se distrair. Outro dia eu tive acesso a uma pesquisa muito interessante que ela mostrando como que o ser humano ele fica pensando, raciocinando, ele processa muitos pensamentos por segundo. E 70% do tempo que ele fica pensando, ele está ligado ao passado. 20% ao futuro e apenas 10% no presente. Então imagine para nós que estamos ali ministrando um treinamento, saber dessas informações. Que a pessoa ela tem uma tendência natural de se distrair. O ser humano, ele consegue se concentrar numa determinada informação, num determinado assunto, por somente 45, quando muito, 1 hora, com bastante atenção. Passou disso, ele já começa a se distrair, ainda mais se o assunto for um assunto técnico, se for um assunto maçante, se for um assunto que não é do interesse diário dele. Eis aí o desafio que nós que somos da área de segurança e saúde do trabalho temos. Então, vale ter algumas dicas, vale realmente assim conhecer algumas técnicas. Ao longo de mais de 25 anos envolvido com a área de segurança e saúde do trabalho e tendo treinado já, orientado, instruído mais de 50 mil pessoas presencialmente, eu posso dizer que ao longo desses anos eu tenho notado diversos perfis de pessoas. Muitas vezes a gente acaba lidando com pessoas que são muito leigas no assunto, pessoas inclusive que são muito simples às vezes, têm uma certa dificuldade de segurar um determinado conhecimento, e muitas vezes a gente acaba lidando com pessoas que são muito cultas e que estão ali também para aprender. Você pega, acontece muito isso dentro da empresa, né, dentro da indústria, quando você tem a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, onde você tem pessoas que representam a empresa, pessoas que representam o empregador, pessoas que têm um certo grau de facilidade de adquirir conhecimento, outras nem tanto, e de repente você se depara com esses dois públicos para instruir e dar a devida instrução. Então, quais são as perguntas que começam a surgir para a gente? Como é que você, como profissional de segurança e saúde do trabalho, pode se sentir seguro para ministrar esse conhecimento e motivado também para instruir essas pessoas? É a primeira pergunta que já nos vem. Eu já posso te dar aqui a resposta, olha. Para que você possa se sentir seguro e motivado, primeira coisa, você tem que buscar adquirir o conhecimento para aquele assunto que você vai adquirir, vai ministrar. E quando eu falo adquirir conhecimento, é buscar, ir atrás. Hoje nós temos vários meios de informações para que a gente possa adquirir e aprimorar o conhecimento. E uma dica importante que você nunca deve se esquecer: naquela hora, naquele momento que você for passar o conhecimento, ninguém mais, além de você, tem que dominar mais o assunto do que você mesmo. E se você for atrás, se você buscar entender, buscar compreender, ver vídeos, ver matérias, relembrar talvez conhecimentos que você adquiriu lá na época que você estava estudando ou na sua escola, no seu colégio, enfim, por onde você está passando, eu tenho certeza que você vai realmente ter segurança para isso. E é claro, você também deve estar munido de uma boa apresentação. É importante que todo o seu conhecimento você coloque numa apresentação. E detalhe, olha, de preferência, uma apresentação que você monte. Se caso você pegar uma apresentação de uma outra pessoa, de um terceiro, que você busque esmiuçar essa apresentação, que você busque compreender cada linha, cada ponto, e se for possível, fazer depois da sua forma, da sua maneira, com o seu time, com as suas reações. Uma outra pergunta: como é que eu posso criar conexão com o público, com conexão com os participantes?
Olha, uma dica muito importante. Já no começo do treinamento, ou mesmo antes do começo dele, é importante que você busque saber com quem você vai falar. É importante que você busque compreender quem é que é o seu público. Quem são as pessoas, ou mais ou menos quem são aquelas pessoas, o tipo de atividade da empresa, o tipo de atividade que o pessoal está acostumado, o nível de conhecimento naquilo que você vai falar. Inclusive, já no início do treinamento, ou da sua palestra, ou do seu curso, enfim, você busque conhecer o público. Faça a sua apresentação pessoal e aproveite esse momento para pedir para que eles se apresentem também, inclusive perguntando se eles já tiveram a oportunidade de ter acesso ao conhecimento que você está falando. Nessa hora, é possível você fazer a peneira, você fazer o filtro. Você já, essa pessoa tem um conhecimento, então vai ser mais fácil conversar com ela. Essa daqui não. Então você já tem que ter aquela noção do público que você está atingindo e que você vai atingir, para que você já possa peneirar as informações. E com um detalhe importante, busque aprender o nome do pessoal. Busque se esforçar para que você conheça o nome, ou às vezes até mesmo o apelido. Há muitas empresas que o pessoal acaba se chamando um pelo outro de apelido. É claro que tem que ser apelidos que são bem aceitos, apelidos que não desagradam a pessoa, mas é importante que você assimile o nome dela. Por quê? Todos nós gostamos de ser chamados pelos nossos nomes. Eu tenho certeza que quando alguém chama você pelo nome, rapidamente você já dá abertura para poder responder a essa pessoa. Uma outra pergunta importante. Como que eu posso transferir o conhecimento para alguém que não é da área? Para alguém que não tem interesse? Às vezes você pega um público lá e a pessoa não tem interesse nenhum. Não é a realidade dela, não é o dia a dia dela. Uma dica que eu dou para você, que você busque utilizar uma linguagem simples. Uma linguagem que vá de encontro com a rotina, com o cotidiano dessa pessoa. Você está dando, às vezes, treinamento para uma pessoa que ela é muito culta, ou até mesmo uma pessoa que ela é muito simples e que ela não vive aquilo. Então, o que você deve fazer? Entendendo. Lembrar da apresentação? Você já conheceu a pessoa, já pediu para se apresentar, já entendeu rapidamente qual que é o contexto que ela vive? Procure trazer uma linguagem que vá de encontro com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas. E dentro ali daquele momento. É importante que você saiba improvisar e criar situações, inclusive histórias. Você pode criar histórias, fatos, ou histórias, ou ilustrações, para que a pessoa possa assimilar aquele conhecimento. Então, se você trouxer de maneira simples e, de alguma maneira, ligar esse seu conhecimento ao conhecimento, à realidade do dia a dia da pessoa, com certeza isso vai facilitar. Se você for tratar com um público, por exemplo, de construção civil, é muito importante que você traga para a realidade da construção civil. Se você for trazer para dentro de uma realidade de uma indústria, por exemplo, da transformação do plástico, traga para a realidade dele ou daquela pessoa. Se é da mineração, para a realidade da mineração e assim por diante. Ou seja, crie uma conexão trazendo aquele conhecimento para dentro da realidade que a pessoa precisa compreender e quer compreender. Agora, como que eu faço para saber se o público ele está entendendo o que eu estou passando? Se o público ele está assimilando a informação? Olha, uma dica que eu dou para você, muito importante, que eu vejo que tem um resultado assim surpreendente no dia a dia de treinamentos que eu tenho ministrado. Realize perguntas e perguntas coerentes. E quando for fazer essas perguntas, faça pelo nome. E eu sempre já deixo até uma dica para você. Quando você for direcionar uma pergunta, às vezes aquela pessoa não saiba responder de prontidão e vem um colega do lado e quer responder porque aquela pergunta ele sabe. Tanto é que antes de você já soltar as perguntas, você já solte para o pessoal, olha, eu vou fazer perguntas que são direcionadas, então só para quem eu perguntar é que vai responder. Pode ter certeza, é automático. Quando você pergunta e o colega do lado ele sabe, ele já vai querer responder. Mas como ele vai lembrar que você disse que é direcionada, ele já vai segurar a resposta. E é claro, se você perceber que a pessoa ela está com uma certa dificuldade para responder, aí você já pode pedir ajuda para o outro. Então vai lá, ajuda ele ou ajuda ela. Bom, o que você pensou?
Agora, uma coisa que é importante, perguntou, aguarda a resposta. Não já pergunta e já solta a resposta, isso não surte um bom efeito. Aí os participantes acabam não querendo responder. Então, se você perguntou, a pessoa respondeu, e se ela respondeu mais ou menos, ajude ela na resposta completa e parabenize ela por causa disso. Agora, uma pergunta importante. Como que eu faço para finalizar o meu treinamento, a minha palestra, a minha instrução? Olha, busque relembrar o objetivo inicial. É sempre importante você, lá atrás, você já definiu qual que é o objetivo, relembre qual foi o objetivo lá no começo e busque trabalhar algumas perguntas-chave de revisão, relembrando pontos importantes que vocês discutiram, que vocês refletiram, que foram abordados, e faça uma conexão de encerramento buscando trazer a ação que a pessoa precisa tomar com relação àquele tema, com relação àquele assunto. Ou seja, a mudança do comportamento que a pessoa precisa ter. Se o comportamento está legal, permaneça com ele. Agora, se precisa haver uma mudança, que ela já possa buscar mudar daqui para frente. Você fazendo, relembrando o objetivo, fazendo uma pequena revisão com tudo aquilo que de importante foi abordado e fazer esse encerramento, mostrando, trazendo para a realidade da pessoa essa conexão, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um bom fechamento. Ainda mais se você conseguir fazer um fechamento e buscando falar ou perguntar para todos, chamando inclusive pelo nome ou pelo apelido, se houve alguma dúvida, se tem alguma colocação, se tem alguma consideração para fazer. Eu tenho certeza que seguindo essas dicas, você vai notar, você vai perceber que o seu treinamento, a sua palestra, o seu curso, a sua instrução vai ter um resultado muito maior e melhor. Eu espero que essas dicas tenham sido boas, venham para somar no seu dia a dia de trabalho. Eu desejo que você esteja buscando ser um profissional cada vez maior, cada vez melhor e buscando sempre levar a cultura da segurança e saúde do trabalho por onde quer que você vá, por onde quer que você esteja. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo protegido. Valeu!